Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader. No vídeo de hoje eu vou apresentar a atualização que foi feita no placar da estratégia Horus. Nós temos novos robôs com perfil de operação diferente entre eles, uns buscando mais pontos, outros buscando menos pontos, com risco também diferente, e todos eles ajustados para o cenário de mercado atual, né? Todos eles atualizados, observando aí as características que nós temos do mercado atual para fazer essa atualização. E nesse vídeo, além de apresentar, né, e informar aqui que tem essa atualização, que foi feita essa atualização, eu vou escolher dois desses robôs, como eu sempre faço, né? Um com perfil um pouco mais agressivo e um com uma taxa de acerto maior, né? Com um perfil um pouco diferente, não busca tantos pontos de uma mesma operação, mas acerta bem mais operações do que erra, né? Então vou escolher dois desses robôs e vou ensinar aqui como que é feito para poder a gente copiar esse robô do placar para nossa conta, e vou realizar um backtest de um período maior, que é uma coisa que geralmente o pessoal pede aqui, né, para saber como que esse robô iria desempenhar num tempo maior, que eu vou fazer um backtest no prazo de 2 anos, beleza? Então, primeiramente, aqui acessando o nosso placar, você precisa de estar logado na sua conta da plataforma SmartBot. Vai te dar essa opção aqui, ó, de copiar robô para minha conta. Você vai clicar aqui para copiar esse robô, vai selecionar o modo, né, se você vai utilizar em modo simulado ou em modo real. Aqui ele já vem com esse nome, Horus 8, eu mantenho para ficar fácil de acompanhar, mas se você quiser modificar esse nome também, fica a seu critério. O capital selecionado para iniciar as operações, então essa parte aqui eu já vou explicando uma coisa, né? No mini dólar a gente usa R$2.000 para cada mini contrato, então aqui eu vou colocar ele com R$4.000 para utilizar 2 mini contratos, e eu opero pela corretora XP. Então, fazendo isso, nós já temos o robô copiado com os parâmetros iguais estão no placar. Agora, para poder fazer esse ajuste, né, para dois contratos, algumas coisas eu vou precisar de alterar. Aqui em gerenciamento de ordens, ó, em vez de eu deixar 5 ordens, eu vou mudar para 2, né, que é com 2 contratos que eu vou operar. Então aqui, ó, nos critérios diários de saída, eu também vou precisar de alterar. Com 5 mini contratos, ele está com uma perda máxima de R$700. Então quer dizer que 700 dividido por 5, eu vou ter a quantidade, né, o valor financeiro que ele aceita de risco máximo por mini contrato. Então, um risco máximo de R$140. Como eu vou estar com 2 mini contratos, então 140 vezes 2, 280. Então, eu vou ter esse valor de 280 para o meu risco máximo no dia. Então, no dia que o robô tiver loss máximo, o loss vai ser de 280, e meu stop diário de ganho vai ser também de 280. Ele vai buscar 140 em cada operação, acertando 2 operações no dia, dá 280. Se errar uma operação, já dá o 280, sendo que a gente tem uma taxa de acerto aí superior aos 70%. Então, dessa forma que eu mantenho para após um trade apenas negativo. Se ele não parar com um trade negativo, ele opera até bater essa meta de R$280 positivo no dia. Aí são só essas duas alterações que eu preciso de fazer. Sempre para alterar a quantidade de contratos, eu vou alterar lá no gerenciamento de ordens, né? Aqui eu vou mudar a quantidade de contrato, e nos critérios de saída, tudo que tiver em valor financeiro. O que for em pontos, por exemplo, aqui nos critérios de saída, a pontuação eu não preciso de alterar, mas tudo que for em valor financeiro precisa de ser alterado. Aqui as restrições de horário. Esse é um robô que opera só na parte da tarde, então ele começa a abrir as posições a partir de 1 hora, e ele opera falsas reversões. Geralmente na parte da manhã o mercado é mais tendencioso, né? Segue mais uma direção, e na parte da tarde a gente costuma ter essas falsas reversões. Então esse robô é montado especialmente para poder operar essas falsas reversões da parte da tarde, por isso que ele inicia as operações só a partir de 1 hora. Aqui nós não temos nenhuma janela de bloqueio, mas é uma opção também, ultimamente eu não tenho usado. E aqui o módulo Day Trade só para garantir que ele encerre as posições no mesmo dia, né, para não ficar posicionado para o dia seguinte. Então são só essas modificações que precisam de ser feitas, e aqui esse robô já está pronto para iniciar as operações.
Então aqui eu posso salvar os parâmetros dele. Aí aqui eu vou clicar aqui em criar backtest. Vou colocar um backtest aqui para gerar de 2 anos. Então aqui foi gerado o backtest de 2 anos. Nós vamos ver como que vai sair esse backtest. Enquanto isso, vou lá criar o meu outro robô. Então o segundo robô que eu vou selecionar aqui vai ter um perfil diferente. Por mais que aqui no placar ele está com a colocação pior, fez 8.000 enquanto o primeiro fez 16.000, ele tem 81% de acerto nas operações. Então é um robô bem mais assertivo e atendendo a esses dois perfis de operação, né? Um robô buscando mais pontos, dando um valor financeiro no dia maior, com um risco também um pouco maior, e um robô mais assertivo, buscando uma pontuação um pouco menor, fica exposto no mercado por um período menor de tempo, né? Então é relativamente mais seguro. E é ideal também a gente ter sempre esse equilíbrio, né? Ter um robô mais agressivo e um robô um pouco mais conservador. Então vou escolher aqui o Horus 8, foi a primeira escolha. E agora eu vou escolher aqui o Horus 2, que é o quinto colocado do nosso ranking. Então aqui ó, o processo é o mesmo, vou clicar aqui em copiar robô para minha conta. Vou manter o nome aqui de Horus 2 mesmo, vou mudar o capital também para R$4.000. Selecionar de novo a corretora XP e clico aqui para poder criar o robô. Então o novo robô já foi criado com sucesso. Então aqui ó, vou mudar também no gerenciamento de ordens, vou alterar a quantidade de contrato, colocar 2 contratos. Os critérios de saída, a parte da pontuação. Os critérios de saída que são em pontos absolutos não muda. Os critérios de saída diário, que geralmente é em valor financeiro, aqui eu vou ter que alterar também. Ó. Então eu vou fazer aquele mesmo cálculo. Se eu tenho R$350 como perda máxima para 5 mini contratos, então dividido por 5, cada mini contrato está aceitando a perder 70, então no dia o dobro de 70, né, que são 2 contratos, 140 de risco máximo no dia. E o ganho de 250 para 5 contratos, então tem o ganho de R$50 por mini contrato. Então vou colocar isso aqui vezes 2, vai dar R$100. Então eu estou arriscando 140 para lucrar 100 no dia. Lembrando que a gente tem uma taxa de acerto superior a 80% nesse robô, né? Então no longo prazo isso faz toda a diferença. Nós vamos ter mais dias ganhando 100 do que perdendo 140. Essa é a lógica do robô, é o que, né, dá a expectativa da gente ter um resultado positivo no longo prazo. Trabalhando com essas medidas aí, né, com esses números, a taxa de acerto, o que a gente aceita correr de risco e o que a gente busca alcançar de ganho por dia. Então aqui, né, parar após um trade é apenas negativo, então se tiver um loss ele já para de operar, e se tiver 2 ganhos consecutivos ele já para com um ganho máximo. As restrições de horário, ó, esse é para operar na parte da manhã. Então nós temos um robô um pouco mais assertivo na parte da manhã, operando ali de 9h15 até as 2h30, e o outro robô operando na parte da tarde, um equilíbrio bacana aí para a gente ter 2 perfis de operação diferente entre eles e ainda operando em horários diferentes. Então aqui restrições de horário não tem que mudar nada, aqui nós já mudamos. Aqui no gerenciamento de ordem já colocamos 2 contratos. E o módulo Day Trade é a mesma coisa, só para garantir que o robô encerre a posição dentro do mesmo dia. Então aqui nós temos o outro robô também já configurado, o Horus 2. Vou salvar os parâmetros. E vou gerar também um backtest no prazo de 2 anos. Então enquanto gera o backtest, para a gente poder analisar melhor no período de 2 anos, eu vou analisar algumas coisas aqui dentro do próprio placar. E depois nós vamos aqui em mais informações para ver como que é feito a parte de assinatura da estratégia, né? Então aqui no placar nos dá o nome do robô, bem simples essa parte, o ativo que ele está operando. Então a estratégia Horus é específica para o mini dólar, já tem quase 3 anos que nós operamos o mini dólar utilizando essa estratégia. Então aqui o ativo vai ser sempre o mini dólar. O resultado é o valor que o robô fez nesse tempo que ele está operando, né, em 190 dias operando.
aqui tem o valor financeiro, e é esse valor que é levado em consideração no ranqueamento do placar, né? Então sempre o primeiro robô aqui vai ter ganhado um valor financeiro maior e o último robô vai ter ganho um valor financeiro menor, mas eu não levo em consideração só isso para analisar o desempenho do robô. Aqui nós temos os trades com lucro, então o percentual de acerto nas operações, né, bem simples de entender também. Temos aqui uma versão com 83% de acerto, a primeira aqui com 74% de acerto. Nós temos o draw máximo, que é o rebaixamento do capital a partir do nível mais alto. Então vamos supor que eu comecei um robô com R$1.000 e ele de cara perdeu R$240, então esses 240 representa 24% do capital. Então meu draw vai ter aqui um draw de 24%. Agora vamos supor que esse robô começa com R$1.000 e chega a dobrar o capital, chega a 2.000, e depois que ele dobrou o capital, que ele perde 240 reais. Aí esses mesmos 240 reais, o mesmo valor, já não vai ser mais 24%, vai significar 12%, a metade, porque meu capital está maior. Então é dessa forma que nós observamos o draw, e quanto menor o draw, menor o risco desse robô. Um draw aqui de 10% é aceitável, draw de 8, 9, melhor ainda. Agora o primeiro aqui tem um draw de 24%, é alto em relação aos outros, mas ele compensa também nos objetivos, né? Então ele é um robô mais arriscado, se a gente levar em consideração o draw, mas é o robô que trouxe para a gente também o melhor resultado em valores financeiros. Então é interessante a gente ter esse equilíbrio de um robô que, por mais que ele é um pouco arriscado, ele busca um valor financeiro maior, e outro robô que busca um valor financeiro menor, mas ele é mais seguro. Outro indicador que nós temos aqui é o fator de lucro. Aqui até tem uma explicação, né, que é a razão entre o lucro e a perda líquida. Então vamos supor que se o robô teve aí um loss de R$10 e depois ele teve um ganho de R$14. Então quer dizer que para cada R$10 que ele perdeu, ele ganhou 14. Então o fator de lucro dele seria de 1,4. Então é essa relação entre o que a gente tem de loss, de perda, e o que tem de ganho. E faz essa relação entre o ganho e o loss. E quanto maior for o valor aqui do fator de lucro, melhor essa relação de gain loss do robô. Para a gente ter uma ideia, assim, se um robô tiver com fator de lucro igual a 1, é porque ele ganhou o mesmo tanto que ele perdeu. Então esse robô está fechando no 0 a 0. Se o fator de lucro dele for menor do que 1, ele vai ficar negativo. Então, assim, se ele perdeu R$10 e ganhou 9, aí o fator de lucro dele vai ser 0,9 e esse robô, né, o saldo dele total vai ser negativo. E aqui o robô, por exemplo, aqui o fator de lucro de 1,73, quer dizer que para cada R$1 que ele perdeu, ele ganhou 1,73 centavos. Então o saldo dele vai ser positivo e é um fator de lucro bom, né? Quanto mais alto aqui, quanto mais distante do 1, melhor esse fator de lucro. Aqui o próximo indicador que nós temos é o número de trades, então é fácil de entender a quantidade de operações que o robô fez mesmo. Então aqui a gente percebe que todos eles estão operando há 190 dias. Os robôs que fizeram menos que 190 operações significa que não opera todo dia, pode passar dias sem operar. Os robôs que fizeram bem mais do que 190, aqui por exemplo 237 operações, significa que ele pode fazer mais de uma operação no dia. Então isso dá para a gente analisar também, mas a maioria dos robôs da estratégia Horus não fazem muitas operações. Repare que não tem nenhum dos robôs que fez pelo menos 2 operações todos os dias. Às vezes faz uma, às vezes faz 2 e dependendo do robô, às vezes nem opera no dia. E é um dos critérios que a gente utiliza aí para ter essa taxa de acerto elevada, né? Ter um filtro bem interessante nas operações. Então essas são as informações principais para poder fazer essa análise do placar. Eu explico aqui porque tem muita gente que gosta de saber, gosta de entender, mas se você não souber, você pode entrar em contato com a gente no suporte, que nós passamos essas explicações e te ajudamos também a escolher qual desses robôs colocar na sua conta, né? Se você não for seguir a minha recomendação do Horus 8 e do Horus 2, se tiver um capital diferente, um perfil de operação diferente, nós ajudamos a montar uma estrutura própria para o seu capital também.
E depois aqui nós clicando em mais informações, nós vamos ter acesso aqui à landing page da estratégia Horus, falando algumas informações da estratégia. Tem aqui um e-book gratuito que vocês podem baixar, mostra aqui as corretoras que são parceiras e a parte aqui do Quero Assinar Agora. Então você clicando aqui no Quero Assinar Agora, você já é encaminhado direto para a página de checkout da estratégia. E essa estratégia é a nossa estratégia com o menor valor de R$ 149 por mês, e é a estratégia que nós temos mais clientes ativos utilizando ela. E eu faço uma coisa bem interessante para quem começa a utilizar. Vamos supor que você vai assinar agora, você vai ter despesa aí de R$ 149 com essa estratégia. Quando for no final do mês, você tendo já feito um capital com a própria estratégia, eu libero um link anual com valor significativo de desconto para você ficar um ano com a estratégia pagando aí, se eu não me engano, pouco mais de 40 e poucos reais por mês. Então, geralmente quem vai iniciar prefere iniciar com um plano mensal para ver como que está o comportamento da estratégia, para conhecer, para ver se vai se adaptar, e logo em seguida já assina o plano anual com esse desconto, que é bem interessante, né? Enquanto aqui, fazer uma conta rápida aqui, enquanto nesse plano básico mensal, né, de R$ 149, se você utilizar a estratégia por 12 meses, você vai estar pagando um valor total de R$ 1.788 no final de 12 meses. No plano anual eu consigo fazer isso daqui por R$ 799, então dividido por 12, você vai pagar um valor médio aí de R$ 66 por mês, se dividir esse valor de 799, né, no plano anual. Então, inicialmente eu não vou nem passar o link do plano anual, mas caso tenha alguém interessado em já iniciar a assinatura pelo link do plano anual, chama lá no suporte também, que talvez a gente pode abrir uma exceção e conseguir liberar esse link anual antecipadamente, para quem tiver esse interesse. E, no mais, para quem for começar, né, no plano mensal, esse valor fixo de R$ 149, é uma das assinaturas mais baratas da loja da Smartbot, e uma das estratégias que estão há mais tempo dentro da loja, e sempre tendo essa atualização, esse acompanhamento constante, né? Para ter sempre os robôs buscando o melhor desempenho possível. Voltando aqui, saiu o resultado do backtest do Horus 8, que é a nossa estratégia mais agressiva, com esse capital de R$ 4.000, né? Operando com apenas 2 mini contratos. Nós tivemos aqui um retorno acumulado de R$ 17.000 em 2 anos de operações. Tivemos períodos aqui que pegamos algum decréscimo no capital. Então, provavelmente aqui para trás, né, como está muito antigo, eu coloquei só para vocês verem o desempenho, mas é interessante a gente avaliar esse desempenho pelo menos de um ano para cá. Porque essa atualização, provavelmente, se não tivesse tendo esse desempenho aqui no ano de 2020, a gente não usaria essa versão, como não foi essa versão que nós utilizamos, né? Então é mais para vocês verem o desempenho da estratégia no longo prazo, mas agora que eu vou aplicar um outro filtro, iniciando em janeiro de 2021. Já melhora bem o nosso desempenho, ó, diminuiu só R$ 2.000 do nosso capital acumulado, mas reduziu também o nosso drawdown, o drawdown ficou em 17%, manteve aqui próximo, né, os trades com acerto, lá no placar, com resultado de 6 meses, ela está com 76% de acerto, aqui em um ano está com 74%, fez 463 operação, mantendo essa taxa de acerto, né, mantendo o fator de lucro também, e com o drawdown ficando aqui bem baixo, um drawdown bem tranquilo. Então essa é o nosso primeiro robô, o Horus 8, a primeira atualização do nosso placar. E aqui nós temos o resultado do backtest, também de 2 anos, do Horus 2. Fez R$ 8.000 acumulado nesse período, com apenas 2 mini contratos, fez 885 operações com 78% de acerto, mantendo aqui o percentual de acerto bem elevado, o drawdown de 32%, e naquele mesmo esquema, né? Aqui tem 2 anos, percebe aqui que no início, lá no início de 2020, ele não estava com desempenho tão bom, e também a gente não estava utilizando essa estratégia. A gente não atualiza ela num tempo menor, né? Não pega
2 anos com a mesma estratégia. É mais para você ver o desempenho dessa estratégia, como que seria no longo prazo. Mas eu vou aplicar aqui também um filtro dos últimos 1 ano, a gente pegar aqui do início de 2021, a gente ver como que seria do início de 2021 até agora. E já subiria o trades com lucro para 79%, o fator de lucro aumentou um pouco também e o drawdown reduziu um pouco. Então, todas as duas estratégias no longo aí de 2 anos, mesmo não sendo o cenário mais ideal para ela há 2 anos atrás, mesmo assim, todas elas saíram com um valor positivo, com apenas 2 mini contratos, maioria dos dias batendo a meta. A gente pega alguma sequência, né, alguns dias de resultado negativo, mas o mercado é assim mesmo, pessoal. O mercado não vai seguir os mesmos padrões sempre, senão seria muito fácil, né? A gente faria uma estratégia que ia dar ganho todos os dias, mas é assim mesmo. Tem dia que a gente vai perder, o importante é a gente confiar no robô, né? Confiar na estratégia e manter esse robô operando para poder ter condições de fazer essa avaliação no longo prazo. É muito comum a pessoa começa, vamos dar um exemplo aqui. Você coloca essa estratégia para operar. Aí vamos supor que você começou ali no dia 28/12. Dá só um exemplo. Então vamos supor que você começou no dia 28/12. Aí você operou aí 2 semanas. Vamos supor aí que você operou até dia 7 de janeiro. Aí você vai falar comigo, não, mano, não, liguei o robô, tive ganho no primeiro dia, depois peguei uma sequência só de perdas, tive 50% de acerto, sendo que você mostra o robô aí com 79% de acerto, eu tive só 50%, seu fator de lucro que você mostra aí de 1,44%, pô, cara, meu fator de lucro está em 0,33, estou com saldo negativo de R$ 570. A culpa é da estratégia? Não é da estratégia, ela pegou esse período de mercado. Infelizmente isso pode acontecer. Mas se a gente deixar manter esse robô em operação, o mesmo robô que iniciou nesse período perdendo, estava com 12 operações e com percentual de acerto baixo, fator de lucro baixo, esse mesmo robô, continuando as operações, pegou também, do mesmo jeito que aqui pegou uma sequência de loss, aqui pegou uma sequência de ganho, e o capital que estava negativo em R$ 570 foi revertido para 463. Então é a mesma estratégia, só períodos diferentes. Agora, se o mesmo investidor tivesse começado as operações no dia 7 de janeiro, teria pego só fase de ganho, os trades com lucro, o fator de lucro estaria bem maior do que o nosso robô está mostrando no placar, porque ele pegou um período só de crescimento. Então é interessante você extrair o máximo do robô, é você pegar o período todo, você começou a utilizar o robô, tem que deixar aí pelo menos 6 meses para você colher esse resultado a longo prazo. Se operar só 1 mês, 2 meses, né, às vezes ali uma semana, se não começar com resultado satisfatório e já parar de operar, nem vale a pena iniciar as operações. Interessante é deixar os robôs sempre aí por longo prazo, fazendo os ajustes caso seja necessário, pode entrar em contato com a gente lá no suporte, a gente está sempre à disposição para poder esclarecer todas essas dúvidas, para ficar o mais claro e mais fácil possível para vocês utilizarem nossas estratégias, beleza? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi apresentado. Eu me encontro à disposição no suporte para esclarecer qualquer dúvida, você pode entrar em contato qualquer hora que precisar, para a gente esclarecer essa dúvida e deixar tudo pronto para iniciar as operações, beleza? Então o vídeo de hoje fica por aqui, muito obrigado e prosperidade a todos.